Mateus capítulo, mesmo assentados, Mateus capítulo 10, versículo 3, só quero ler uma palavrinha. E depois nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Mateus 10, 3 diz assim. Vou ler até onde eu quero aqui, tá? Filipe e Bartolomeu, Tomé. Tomé, quem é Tomé? João capítulo 20, versículo 24. João capítulo 20, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos edifique, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações a tua palavra. Por Cristo Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Tomé, da dúvida de um homem triste a uma fé revigorante. Quem já ouviu uma pregação sobre Tomé, levanta a mão. Bem alto, só para eu ter uma ideia. Sobre Tomé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessas pessoas que levantaram as mãos, quantos viram o pregador esculhambar com Tomé? Levanta a mão. 1, 2, 3. Tá bom. Irmãos, primeiro vamos definir aqui o que é Tomé. Tomé é uma palavra que significa gêmeo. Tanto a palavra Tomé quanto a palavra Dídimo, né, que é Tomé chamado Dídimo. Dídimo é a forma grega, significa gêmeo. Gêmeo porque possivelmente Tomé tivesse um irmão gêmeo. E ele, Tomé, é muitas vezes lembrado como um discípulo incrédulo. É o que todo mundo fala. Tomé é um incrédulo. Tomé, a gente até fala, é muito comum, né? Eu sou igual Tomé, eu preciso ver para crer. Se eu não vir eu não vou crer. Eu sou como Tomé, sou uma pessoa descrente. No entanto, quando a gente pensa em Tomé, irmãos, e estuda, e eu confesso que fui pesquisar, não é tão rico de conteúdo como nos demais discípulos, mas todos os comentaristas vão na mesma direção. Veem Tomé não como um cara incrédulo, mas alguém que tem uma personalidade mais melancólica, alguém que é mais pessimista. Tomé é alguém que tem, então, um sentimento, um coração muito parecido com aquele desenho, sabe? Eu fiquei pensando para ajudar os jovens a entender, os adolescentes, está agora o Divertidamente, né? E tanto um quanto o outro, se você lembra bem do desenho, você vai lembrar daquela menina azul, a tristeza, né? Oh, eu estou triste, tudo tão difícil. Então, tem a tristeza e tem o medo, né? O medo fica apavorado. Será que a gente tem que fazer isso mesmo? Eu não vou fazer isso não. Então, a gente pensa que Tomé, talvez assim, para ajudar você a entender, Tomé não expressa na sua totalidade, mas Tomé talvez seja uma mistura da tristeza com o medo. Tomé talvez seja a mistura dessas duas personagens. A gente vê isso porque ele tem até mesmo uma espécie de humor melancólico. Quando Jesus, por exemplo, ele vai ressuscitar Lázaro, ele tinha acabado de sair da Judéia, daquela região ali de Jerusalém,
e ele saiu debaixo de ameaça, ele quase foi apedrejado. Aí Lázaro morre. E então Jesus disse para os seus discípulos: olha, o Lázaro, meu amigo, está dormindo, nós temos que ir lá. E os discípulos falam: mas se ele está dormindo, por que então a gente tem que ir lá? E ele fala: olha, na verdade, ele morreu, então a gente vai lá para visitar o meu amigo, que está morto. Ele não é para a morte, ele vai ressuscitar, vamos lá. E aí Tomé toma a frente dos discípulos e fala: vamos todo mundo com Jesus morrer lá em Jerusalém, vamos lá para Betânia morrer com ele. Então você vê que ele é um pouco sarcástico, mas ao mesmo tempo temeroso. Isso exprime um pouco do sentimento e da personalidade de Tomé. Um homem profundamente cauteloso e ao mesmo tempo, por conta dessa cautela, temeroso, inseguro. E é interessante ver que Jesus chama pessoas com essa personalidade para caminhar com ele, né? Uma pessoa melancólica. Tomé faz parte dos 12 de Jesus. Tomé é selecionado para fazer parte desse grupo seleto. E a história de Tomé nos revela, irmãos, um drama que está muito comum hoje, no século 21. A gente vive uma sociedade extremamente ansiosa. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Como consequência, é o país que mais consome ansiolíticos no mundo. O Brasil é o país onde tem mais gente deprimida no mundo. E isso foi comprovado pela Organização Mundial de Saúde. Quantos conhecem uma pessoa deprimida, triste ou ansiosa? Talvez seja você, essa pessoa. Não? A gente vive essa realidade, esse drama desse mundo, irmãos. E quando a gente olha para o ambiente de igreja, essa onda dos desigrejados, tem algumas perguntas. Eu tenho pensado muito sobre os desigrejados ultimamente. Tenho pensado muito sobre por que as pessoas não estão mais fiéis a Jesus Cristo, mas fiéis a um programa, fiéis a uma estrutura, fiéis a um produto. A igreja virou um produto. A igreja virou um produto. As pessoas vão para a igreja, em geral, assim, infelizmente em geral, procurando uma boa palavra. Lógico, tem que ter uma boa palavra, tem que ter uma boa teologia, mas escolhendo também uma boa música. Tem que ter boa música. A gente quer coisa boa, né? Tem que ter um bom culto kids para o meu filho. Mas a igreja é de Deus para as pessoas, com o objetivo de que ela expresse para o mundo que a igreja é uma expressão de um povo restaurado, de um povo transformado. Então, nesse sentido, a igreja, ela não é um ambiente para eu consumir. A igreja é um ambiente para eu servir, para eu me reunir com outras pessoas e adorar a Deus. Quando a gente tira o foco daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que é restaurar a imagem de Deus, me tornar parte da sua família, e me faz parte de uma nação, de um povo santo, de uma propriedade que pertence a Ele, exclusiva, um grupo, que é um grupo que vive o sacerdócio real. A igreja tem uma missão. A igreja é de Deus para as pessoas manifestarem o reino de Deus na terra. A igreja é essa comunidade. Mas quando eu tiro os olhos do real propósito da igreja, então eu fico com uma perspectiva muito humanista. Eu fico esperando do outro, eu fico esperando do pastor, eu fico esperando do ambiente, fico esperando, porque eu quero ser servido. E Jesus falou que é melhor dar do que receber. A igreja, irmãos, a igreja tem um propósito na terra. E aí a gente vai olhando no ambiente da igreja, as pessoas que vêm para a igreja com uma motivação equivocada, né? Elas chegam aqui muitas vezes por uma necessidade financeira, emocional, espiritual, conjugal, profissional, porque ela está desesperada, ela precisa de Deus. Mas ela não pode, quando ela tem um encontro com Jesus de verdade, transformar a relação dela com Deus numa espécie de paganismo, onde eu busco Deus de acordo com as minhas necessidades. Porque quando eu entendo que eu fui alcançado pela graça de Deus, já não vou mais para o culto procurando a minha satisfação pessoal. Deus já fez tudo. Na verdade, eu tenho uma compreensão correta de quem eu sou. Eu entendo que, puxa,
miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sou pecador, eu pequei e estou morto, separado de Deus, e então Deus manifesta a sua graça sobre a minha vida. O que eu posso querer mais? O que eu posso desejar mais? Se nós colocarmos os nossos olhos em Jesus, e somente nele, vamos compreender que nele tudo se explica, que nele, nós que não somos merecedores, somos alcançados por uma tamanha graça, que nos transforma. E aí essa melancolia vai embora, esse ceticismo vai embora, esse espírito que tem pairado até mesmo os ambientes de fé, tende a ir embora, porque você entende realmente qual é a sua real motivação. Mas e eu olho para Tomé e eu vejo um processo, alguém que está em busca de algo o tempo todo e se frustra, porque talvez aquilo que ele buscava, o que eles esperavam? Esperavam um Messias que fosse libertar o império, libertar o povo judeu, Israel, do império romano. Um Messias que até, por exemplo, os zelotes, Simão Zelote, talvez fosse a resposta por um momento. Puxa, ele é o Messias, ele veio para nos libertar da mão do Império Romano. Não vamos mais ficar escravos desses caras. Então eles tinham uma perspectiva muito equivocada, e Jesus vem mostrar que o reino de Deus é muito maior que tudo isso, e que ele veio para resolver o drama do ser humano, que é estar longe de Deus. Ele é como o Messias, que vem para nos reconciliar com o Pai, para nos tornar filhos de Deus. E então, quando a gente entende isso, a nossa maneira até de ser crente, de congregar, de lidar com a ansiedade, com o mundo, também tende a mudar nesse processo de maturidade, de santificação, de conhecer o Senhor. Mas a verdade é que, enquanto a gente está no processo, muitos de nós estamos no processo, porque a gente sempre tem alguma lição para aprender, então Deus permite sempre alguma crise. Semana passada, lembra da crise? Quando a gente está assim, um pouco descrente. Quem já teve essa experiência, irmãos, de passar por situações tão difíceis na vida, por lutas, é crente, ama a Deus, frequenta os cultos, ora, mas de repente vem uma luta, uma tribulação, alguma coisa inesperada, alguma coisa que te chateia. Você não deixou de ser crente, mas você não tem aquela mesma paixão, não tem aquela mesma alegria, fica meio cético, não numa incredulidade clássica, assim, de pensar, não, eu não acredito em nada, não é um ateu, mas está como Tomé agora, assim, sabe? Estou meio, quem já teve essa experiência, assim, está meio cético, de repente você está assim hoje aqui, de repente é você que está assim hoje aqui. Aí você procura se apoiar no pastor, aí o pastor eu não posso ficar com você 24 horas por dia. Aí você fica magoado com o pastor, porque o pastor não me dá atenção. Mas eu entendo perfeitamente isso, é a sua crise. Quando você está em crise você está tão mal, e aí você espera das pessoas, e de repente, as pessoas que você mais esperavam, elas também não correspondem. Aí você fica triste, você fala, esse povo é falso, todo corintiano, esse povo, tudo falso. Né? Você fica assim, meio chateado, você fica meio cético, começa a desacreditar de Deus, não de Deus, você começa a desacreditar das pessoas, porque é difícil admitir que você está desacreditando de Deus, na verdade. Tudo que você está falando, que você está desacreditado das pessoas, porque você se decepcionou com alguém lá no ministério, porque você se chateou com um pastor que você esperava algo e ele não correspondeu. No fundo, a sua encrenca é com Deus, não é comigo, não é com o seu irmão. No fundo, as crises vieram e aí é mais fácil transferir. A gente fica triste, a gente fica mal. E aí o que acontece quando o coração está triste? Porque Tomé estava lá, servindo a Jesus com os 12, com os 11 lá. Eles adorando a Jesus, servindo a Jesus, fazendo a missão de Jesus. Viu pessoas serem curadas. Viu milagres serem feitos. Não é assim também com a gente? A gente viu. Quantos milagres você já viu? Quantas experiências maravilhosas você teve com Deus? Quantas orações respondidas? Quanta bênção alcançada? Quanto favor de Deus? De repente, Jesus morre.
De repente, aquilo que se pensava a respeito dele parece não ser verdade. O coração fica triste quando alguma coisa sai do eixo, quando a coisa não acontece do jeito que a gente quer. E quando a coisa não acontece do jeito que a gente quer, a gente está assim meio frustrado, decepcionado, a primeira coisa que a gente faz é buscar o isolamento. E eu vejo isso no versículo 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Porque quando Jesus ressuscita, Jesus aparece para os seus discípulos. O versículo 19, ao cair daquela tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. Mas Tomé não estava lá. Tomé não estava lá. Tomé perdeu a oportunidade de uma boa pregação, que poderia fortalecer a sua fé. Tomé perdeu a oportunidade de ver Jesus reencarnado. Jesus agora com um novo corpo, glorificado, com as marcas da cruz. Mas Tomé não estava lá. Quando a gente busca o isolamento, quando o coração está triste, a gente se isola, a gente perde oportunidades de ter o nosso coração aquecido novamente. Quando a gente se isola, eu estou mal, estou deprimido, estou em crise, estou ansioso, eu estou frustrado, decepcionado com as pessoas, e aí a tendência é você querer isolamento, não querer falar com ninguém, se afastar dos seus pares. Me lembra muito Elias, quando Elias está assim meio... Elias não é descrente. Elias não é alguém que não acredita mais em Deus. Ele só está chateado, porque naquele momento, na cabeça dele, não tinha mais ninguém fiel a Deus. Ele viu descer fogo do céu, os profetas de Baal foram mortos, ele viu o povo dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas aí vem Jezabel e fala, que os deuses façam comigo o que quiser, se eu não fizer com você o que eu fiz com os demais profetas. O cara fica com medo. O cara está cansado. Eu penso assim, quando eu olho para Elias, não que ele tivesse uma personalidade melancólica, mas quando eu olho para Elias, eu vejo o que alguém que vive sob pressão, porque a vida cristã, às vezes, é viver sob pressão. Você imagina, o cara é sustentado por corvos, é Deus que sustenta ele. A gente acha bonita a história de Elias. Agora, fica na pele de Elias. Fica na pele de Elias, viver sozinho, lá com o seu moço, não tem nada para comer. O que a gente vai comer hoje? Ah, Deus vai mandar. É lindo, né, irmãos? É lindo, Deus vai mandar. Quem já teve essa experiência de não ter nada e Deus mandar? É lindo, mas o que você sente? Deus. Aí Deus, Ele é bom, né? Ele é bom o tempo todo. E Ele está forjando em nós o caráter, fortalecendo a nossa fé, nos preparando para coisas maiores. Enquanto a conhecê-lo, aí Deus aparece, o milagre, a provisão, no último minuto do segundo tempo da prorrogação. Mas até lá, quanta ansiedade, quanta angústia, sabe, se você vive o tempo todo esperando, você cansa. Elias vê o fogo descer, ele vê Deus operar um milagre, ele vê tudo isso, mas de repente ele vai ter que enfrentar de novo agora a endiabrada da Jezabel. E aí o cara fala, não, já basta, cansei. Senhor, não sou melhor que os meus pais, eu quero morrer. Vai, meu filho, deixa eu ir embora, quero ficar sozinho. Vou me pôr debaixo de um zimbro, de uma árvorezinha lá. Não quero viver, não quero mais, estou sozinho. Né? Quando o coração está triste, a gente quer isolamento, a gente vê as coisas por uma ótica muito ruim. E a última coisa que a gente quer quando a gente está assim é falar com as pessoas, é ver as pessoas. Vamos lá na igreja? Ah, não quero ver ninguém. Eles vão perguntar o que é que eu tenho, eu não quero responder. Não é verdade, irmãos? Está mal, porque o coração está triste. Não é que você deixou de ser crente, mas há uma tristeza aí. E aí qual é o próximo
ponto, né? O próximo ponto é que quando o coração está triste, produz uma espécie de ceticismo melancólico. Palavras bonitas, né? Vou explicar para você cada uma delas. Então vamos lá. Primeiro, o versículo 25 diz: então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. O cara viu Deus fazer milagre, o cara viu Deus ressuscitar morto, o cara viu Jesus fazer tudo isso, o cara viu Jesus curar enfermos, curar coxo, e de repente o cara se revolta: não, eu não acredito em vocês. Aí a gente também dá umas dessa, né? Não, se Deus não fizer tal coisa, eu não vou mais para a igreja. Se Deus não fizer tal coisa, a gente fica... Não é que a gente deixou de crer em Deus, mas a gente quer colocar Deus à prova. A gente está meio cético. E o ceticismo tem a ver com o quê, irmãos? O ceticismo é como se você fosse um detetive, sabe, doutor Bugiganga? Como se você fosse um detetive e não aceita qualquer resposta como prova. Precisa ter prova. Então, você não acredita em tudo o que te falam. De primeira, assim, você não acredita. E você sempre quer saber mais, fazer perguntas, verificar se o que estão dizendo realmente faz sentido. O ceticismo faz isso, né? Então, por exemplo, se eu disser para o pastor Adriano, tem um monstro debaixo da sua cama lá agora. Né? Ele só vai acreditar se ele for lá e olhar debaixo da cama. Tem uns que são muito crédulos, né? Tem um bicho debaixo da sua cama, põe uma coberta na cabeça. Não é não? Mas ele vai lá e vai averiguar. O ceticismo faz isso, faz a gente buscar provas. E a melancolia, né? Porque estamos falando de um ceticismo melancólico. Melancolia, irmãos, é quando você se sente triste, pensativo, por algo que aconteceu, pelo jeito que você vê o mundo. É aquela tristeza, e coloco aí para você, que não passa assim tão rápido. E te faz refletir sobre a vida, sobre os erros, sobre as perdas. Naquele momento, Tomé provavelmente está refletindo sobre a perda de Jesus e, ao mesmo tempo, refletindo sobre tudo aquilo que ele acreditou e agora parece não ser verdade. É mais do que estar triste por um momento, é uma tristeza profunda, que faz ver a vida sempre por um lado sombrio. Porque se ele fosse se apoiar, por exemplo, nos seus pares, os 11, onde é que eles estão? Trancados, com medo. Então, quer saber, Dilma? Eu não quero ficar perto desses caras. A gente fica assim, meio melancólico, fica meio cético. E aí, o que a gente vai observar, irmãos? A gente vem tomar uma tristeza profunda por não encontrar respostas ou por perder a confiança no que antes parecia ser certo. Então você imagina, alguém que está sempre questionando tudo aí começa a ficar desanimado, porque começa a perceber que muitas das coisas que acreditava não são verdadeiras e não fazem sentido. E aí isso leva para uma melancolia. Está vendo lá, ó? Leva para uma melancolia, para uma tristeza. Porque você tem um olhar agora mais pessimista, perdeu a confiança. É tudo que está acontecendo aqui. Esse é Tomé, um homem que estava cheio de dúvidas. Dúvidas de um homem triste. Talvez você está aqui hoje assim. Não deixou de ser um crente, mas está um pouco incrédulo. Não a ponto de dizer que é um ateu. Mas está duvidando, está inseguro, está com medo. E agora? Vocês viram? Mas eu não vi. Eu não acredito mais. Agora sim, só de falar, eu quero ver. Ah, é, pastor? Deus fez o milagre? Deus respondeu? Deus está presente? Tá. Me prova. Não acredito. Olha o que eu estou vivendo. Olha a decepção. Olha a frustração. Olha o estado da minha alma, do meu coração. Então, se Deus é Deus mesmo, que Ele venha, Ele próprio, falar comigo.
Que venha Ele próprio, que eu coloque a mão lá nas feridas dele e eu o veja. Pergunto para você nessa manhã, seu coração está assim? Talvez hoje no domingo você está cheio de alegria, expectativa, porque é cedo do Senhor, hoje você está bem. Mas e amanhã, segunda-feira? Talvez segunda-feira é quando se revela isso. Não é não? Vai chegar segunda-feira. Aí você vai lembrar que tem que pagar a conta, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Aí tudo que você quer agora é não falar com ninguém, é não saber de nada e de ninguém. Está deprimido, está mal. Mas tem esperança, irmãos? Sabe qual é a esperança? Quando Cristo ressurreto se manifesta. Quando Cristo ressurreto se manifesta, qual é a primeira coisa? Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Ou seja, Tomé não é de todo um cara mau. Não vou ficar sozinho toda a vida, não. E estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Jesus já tinha dito isso antes para os discípulos, na primeira aparição. Tomé não estava. Tomé agora está. Jesus vai dizer de novo: que a paz esteja com vocês. Quer dizer, a primeira coisa que Jesus oferece para um coração atribulado, porque todos estão atribulados, Tomé mais ainda, mais do que atribulado, paz. Paz não é uma doutrina, paz não é um ensinamento meramente, paz não é um conceito, paz é algo que só Jesus pode dar. Como diz o Evangelho de João: deixo com vocês a minha paz lhes dou, não lhes dou como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Por que Jesus estava dizendo isso para eles? Porque era antes de Jesus morrer. Não fiquem angustiados e com medo. Mas Tomé estava com medo, os discípulos estavam com medo. Tomé estava nesse ceticismo melancólico. Então Jesus já vinha declarando antes a paz. Paz que excede todo entendimento. Eu não sei como está o teu coração hoje. Talvez você se enquadre, você está se identificando com Tomé. Mas Jesus tem uma palavra para mim e para você. Ele é o príncipe da paz. Ele diz nessa manhã: paz seja convosco. Paz. Paz não é ausência de tribulação. Paz não é ausência de problema. Tem a ver com o que é externo. Essa paz que Jesus oferece é uma paz em meio às tribulações. É a paz que Paulo fala para os crentes em Filipos quando ele está preso. Ele está preso. E ele fala, imagina, Paulo preso, correndo risco de vida, de morte, diz: que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração de vocês. A paz de Deus. Paz não é ausência de provas. Paz não é ausência de tribulação. Paz não é ausência de dúvidas. Paz é você estar diante de tudo isso e falar: não, peraí, mas alguém está no controle. Alguém está sentado no trono. O mundo está em caos, mas o rei está sentado no trono. Nada está fora do seu controle. Nada está fora do seu propósito. E tudo que esse Brasilzão nosso precisa é de paz. E não estou falando de paz, essa paz que o homem provoca, que é uma falsa paz. É a paz que vai tirar a ansiedade desse povo ansioso. É a paz que remove o peso do medo, da decepção, da frustração. Então a primeira coisa que Jesus faz é: que a paz seja com vocês. Quando Cristo ressurreto se manifesta, o ceticismo melancólico de Tomé é confrontado. E logo, Jesus não esperou. Irmãos, tudo que você fala, tudo que você pensa, Jesus sabe. Jesus ouviu toda vez que você reclamou. Jesus ouviu todas as vezes que você praguejou. Jesus ouviu todas as vezes que você falou: eu não acredito mais. Eu não quero mais ser crente. Uma vez eu falei: eu não quero mais ser crente. Tinha 18 anos. Falei: agora eu vou ser do mundo. Falei: mas o que é ser do mundo? Não sei, então é melhor ser crente. Estava numa revolta tão grande. Eu falei: agora eu vou ser do mundo. Cresci na igreja. Eu falei: o que as pessoas do mundo fazem? Eu não sei. Como é que faz para ser do mundo? Falar palavrão? Eu não gosto de falar palavrão. Acho tão feio.
eu vou... Aí no domingo seguinte eu estava aqui. Falei, Deus, eu não sei ser do mundo, mas eu não estou em paz. Jesus, ele revela a Tomé no mais íntimo do ser de Tomé. O mais íntimo do seu próprio ser. Jesus revela para Tomé quem ele é. Quem é que Tomé vai ver? O Cristo ressuscitado, irmãos. Ele vai ver as próprias feridas. E há uma profunda verdade aqui, que eu quero que você enxergue. Consegue ler comigo, todos juntos? 1, 2, 3. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos... Tomé está ferido. Mas Jesus se coloca diante dele e fala, coloca a mão aqui na ferida. Irmãos, só um Deus ferido de amor para compreender as feridas da alma. Só um Deus ferido de amor é capaz de curar pessoas feridas. É fundamental a gente entender que Jesus, Ele é um Deus que não esconde as suas feridas. Por que a gente quer isolamento? Porque a gente não quer mostrar as nossas feridas. Porque a gente não quer mostrar as nossas dores, nossas decepções, nossas frustrações. Mas Ele próprio é um Deus ferido de amor. Jesus, Ele sabe que a única maneira de curar o coração incrédulo daquele momento, daquele ceticismo melancólico de Tomé, é revelando as suas próprias feridas. E diante de nós, irmãos, está uma coisa que os crentes de hoje precisam entender, porque infelizmente não é pregado, não é ensinado, e aí essa onda que a gente tem de decepção com a igreja, com Deus, com as pessoas, é que a gente tem que olhar para o lugar certo, a gente tem que olhar para a cruz. Na cruz, meu irmão, na cruz nós somos nivelados, na cruz a gente não tem desculpa, porque se o nosso ego, porque é o nosso ego falando, nossas dores, nossas vaidades, quando a gente olha para a cruz, Deus se esvaziou de si mesmo. Deus se esvaziou de qualquer vaidade humana, para nos curar. O coração de Tomé foi curado, irmãos. Quer dizer, a única maneira de você ser plenamente curado, nas suas emoções, das decepções, é olhar para a cruz e ver o Cristo ferido de amor. As feridas dele curam. As feridas dele, por causa dele, diz Isaías, pelas suas feridas fomos curados. Tomé tem a oportunidade, talvez ali, de ser o primeiro a experimentar in loco o milagre da ferida que cura. A gente tem que olhar para a cruz. Quando eu falo de olhar para a cruz, você fala, pastor, eu estou com problema no meu casamento. Olha para a cruz. Pastor, eu estou em crise existencial. Olha para a cruz. Pastor, estou meio cético, meio melancólico. Olha para a cruz. Você está olhando muito para você. Quando você começa a olhar muito para você, você perde a fé. Você perde a referência. Você perde a direção. Você está olhando para o lugar errado. Não é para você que você tem que olhar. Não é para as suas vontades, para o seu ego, para as suas necessidades, para as suas opiniões e pensamentos. É olhar para a cruz. É olhar lá e ver que na cruz Deus se esvaziou de si mesmo, Ele abriu mão da sua glória, o Cristo, e Ele morreu na cruz para a remissão dos seus pecados, para o perdão, para a restauração da sua fé, da sua aliança com Deus, para curar a sua alma, para curar suas feridas. Olhe para a cruz, não olhe para o Rodrigo. Olhe para a cruz, não olhe para a Igreja Metodista Livre.
Olhe para a cruz, não olhe para sua esposa, para o seu marido. Não espere nele, olhe para a cruz. Nenhum ser humano, nenhuma instituição tem poder de restaurar a tua fé, a tua aliança com Deus. Mas há um Deus no céu que abriu mão de sua glória e nesse mistério glorioso escolheu nos reconciliar por meio da cruz. É a cruz, meu irmão. É quando você vai para a cruz, você morre. Quem morre não tem direito. Que direito o morto tem? Quando você morre, não tem mais ego. Que ego o morto tem? Quando você morre, quando você vai para a cruz, sua vida não é mais sua. Paulo fala, fui crucificado com Cristo. Sou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu mais quem vive. Mas Cristo vive em... Quando Cristo vive em mim, a ansiedade. Quando Cristo vive em mim, a lambição, desculpa usar a expressão feia, lambição de ferida. Quando Cristo vive em mim, o Evangelho nos torna pessoas maduras, saudáveis. Nos faz enxergar a vida como ela realmente é. A visão de Tomé está turva, porque ele não está enxergando da maneira correta as coisas, está olhando para si. Mas quando a gente vai para a cruz, meu irmão, a gente para de esperar no homem, espera em Deus, e a gente não vai viver isolado, a gente vai entender que todo mundo está no mesmo barco. O Evangelho amadurece a gente. A cruz é um convite a elevar o olhar, porque Jesus está pendurado, né? Então, quando você tem que levantar a cabeça para olhar, quando você levanta a cabeça e olha para o lugar certo, você não vai olhar para aquilo que está te dando dor, para aquilo que está te frustrando, tirar os olhos das próprias dores, das próprias dificuldades, levar os olhos para a cruz. Ele leva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, vem do Senhor, eu olho para Ele. Contemplar o sacrifício de Cristo, as marcas de Cristo. E aí eu pergunto, você merecia o perdão de Cristo? Você merece o perdão de Cristo? Por que a gente então julga as pessoas e diz, ela não merece o meu perdão? Ela não merece. Eu não mereço estar vivendo isso. A gente tem que olhar para a cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente encontra a cura nas feridas de Cristo. Só Jesus, irmãos. O amor sacrificial dele te convida hoje também a reconhecer que há necessidade de uma entrega verdadeira das suas emoções para Ele. Pega as suas emoções, as suas dores, as suas frustrações, as suas decepções, aquilo que você não consegue controlar, e fala, está aqui, Senhor, eu coloco na cruz. Eu deposito na cruz as decepções, as frustrações, as expectativas erradas, a visão turva. Eu coloco na cruz, eu coloco na cruz. Jesus, eu quero ser curado. Jesus, eu quero ser uma pessoa sã, quero ser uma pessoa curada, saudável. Eu quero de fato manifestar Cristo. Quando você olha para a cruz, você encontra cura no presente. Jesus... É interessante, a gente vai ver já que a cura de Tomé é instantânea. E você vai passar a compartilhar a esperança. Por quê? Porque quando você olha para a cruz, uma profissão de fé é manifestada de um coração curado. Quando você olha para o Cristo ressurreto, o que a cruz fez nele, então tem a evidência da restauração. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Quer dizer, Tomé está dizendo o seguinte, você estava morto, mas você ressuscitou. Aquele que estava morto agora vive. Essas palavras marcam, irmãos, a fé que transforma Tomé, meu Senhor e meu Deus. Tomé, ele reconhece aqui a divindade de Jesus. Aliás, é um dos textos clássicos para você afirmar que Jesus é Deus. Ele fala, não, você é mais do que um homem. Você é Deus. Você é o meu Deus. E a morte não tem poder sobre o meu Deus.
Ele reconhece a soberania de Cristo sobre a morte. A morte não pôde detê-lo. E isso, quando a gente começa a pensar no poder da ressurreição, que o Espírito operou em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos, o que é impossível para o nosso Deus, irmãos? Mas esse é um outro nível de fé e maturidade. As crises que você está vivendo hoje querem te levar para esse lugar, de você se contentar com o fato de que Cristo ressuscitou. Se contentar com o fato de que Ele é autor da vida. A ressurreição de Jesus, irmãos, é um dos pilares da fé. Crer que Jesus ressuscitou faz algo tremendo na vida de Tomé. E aí, me leva para um outro aspecto, o aspecto da ceia. A gente vai tomar a ceia do Senhor hoje. Hoje é o dia da Santa Ceia. O que a gente relembra na ceia? A morte e a ressurreição. O que isso nos comunica? Que aquele que foi ferido de amor está aqui hoje para curar suas feridas, curar suas emoções, fortalecer a sua fé, sua esperança, fazer você ter uma visão correta a respeito da vida, das crises. E aí eu fiquei curioso e fiquei pensando, como que Tomé morreu, né? Depois de tudo isso. Fui pesquisar sobre a morte de Tomé. Sabe o que eu descobri? Tomé foi missionário na Síria e na Índia, segundo a tradição. Você lembra que Jesus foi furado por lanças? E Tomé falou, eu só acredito se eu puser a mão do lado onde ele tem a marca. Sabe como é que Tomé morreu? Tomé morreu furado por lanças, por vários golpes de lança. E aí me faz pensar o seguinte, por isso que eu digo, Tomé não era um homem descrente, não no sentido que a gente entende de um ateu, um cara que deixou de acreditar em Deus. Ele foi um cara que, com a sua fé restaurada, foi capaz de viver o Evangelho, manifestar o Evangelho na Índia, segundo a tradição, e ele morre traspassado por uma lança, carregando no seu corpo as marcas da fé que restaurou seu coração. Não é interessante isso? Que aquilo que outrora a gente se tornava descrente, incrédulo, se torna agora também nossa marca, para que outros vejam que vale a pena servir a Jesus, que Ele de fato restaura. Vamos ficar de pé, irmãos? Te pergunto nessa manhã, qual é o estado do seu coração? Temos pensado sobre o chamado, sobre a vocação, temos refletido sobre a vida dos discípulos. Sobre o chamado. Qual é o estado do seu coração hoje? Quantos creem que esse livro é a palavra de Deus? Quantos podem dizer que esse livro, de fato, é sua regra de fé e prática? Quantos a sua vida tem revelado que esse livro é verdade? Talvez hoje seja o momento de você ir aos pés da cruz e falar, Senhor, está aqui a minha dor, está aqui. Você não deixou de ser crente. Você é crente em Jesus, mas você está nessa crise existencial aí, com essas lutas. Jesus está te convidando hoje a colocar as mãos do seu lado
nas feridas, e deixar que as feridas dele te curem hoje. Hoje é dia de ceia. Esse Jesus está aqui, irmãos. Tudo que faz sentido na vida do crente é Jesus. E é Ele que corrige o foco. Vamos levar os nossos olhos para a cruz. Se você espera de mim, você vai se frustrar. Se você espera do seu irmão que está do seu lado, que ele seja a resposta das suas dores, dos seus dramas, você vai se frustrar. Se você espera que a igreja metodista livre seja a solução dos seus problemas, você vai se frustrar. Você vai ficar igual Tomé, incrédulo. Não descrente de Deus, mas assim, aquela incredulidade, aquele ceticismo melancólico, sabe? Aí não vai querer mais congregar, não vai mais querer saber de Deus, de igreja, de ninguém. Vai querer se isolar. Mas se você se voltar para Ele hoje, elevar os seus olhos para a cruz, Ele vai restaurar a tua fé, Ele vai revigorar a tua fé. Você vai declarar como Tomé: Senhor meu, Deus meu. O coração vai aquecer de novo. Você vai falar: você vai até morrer furado de lança, estou aqui. Vamos entender a palavra nessa manhã. Qual é o estado do seu coração hoje? Como você quer sair daqui e como você quer enfrentar essa semana? O que Deus está fazendo em você? Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo que Deus está fazendo algo lindo no seu coração, na sua vida. O bom é que você é tão crente que você está como Tomé, né? Primeiro você se isola, mas agora você voltou, você está aqui de novo. Lembra que Ele juntou todo mundo de novo? Mas Jesus disse para você: paz seja convosco.